E o negro, ele participa da história do Fluminense desde o início. Desde o início, né? O Fluminense, ele tem inúmeros ídolos negros, né? Pessoas que... O próprio Carlos Alberto, você vê, foi um negro que deu origem a esse símbolo do futebol mundial que é o pó de arroz. Quando a gente olha para a população brasileira, né, a gente percebe que a gente tem 56% de uma população que é negra. E entendendo isso, a gente precisa ter representatividade dessa população nos espaços, né? Quando a gente fala dos espaços de trabalho, quando a gente fala do futebol, a gente está falando de toda uma trajetória, né, para que aquele menino se torne um jogador, para que aquela pessoa possa ser um técnico de futebol e tudo mais. Tem toda uma trajetória por trás que demanda uma família que possa acompanhar, que demanda acesso, que demanda o clube, né? Tem todo um caminho até que ele chegue naquele lugar. Os garotos começam a jogar futebol, se interessam pelo futebol, começam a olhar para aquele jogador como referência, começam a ter os seus ídolos, começam a ter os seus craques. As pessoas não têm a noção, mas tem jogador que é ídolo de jogador. E isso é uma coisa muito importante e impactante, porque, pô, você está jogando ali com um cara que é teu ídolo. Eu acho que a representatividade negra, ela precisa ser entendida como direito. Quando a gente está falando de representatividade, a gente está falando de quem chegou, quem se vê nos lugares, né? E quem chegou está dando conta de quem pode chegar. O Veludo jogou no Fluminense, né, ali entre 49 e 56, né, na década de 50, uma década bem importante para o Fluminense, né, título mundial, né, a Copa Rio de 52. Mas o Veludo, e ao mesmo tempo, ele jogou numa época em que tinha um outro, numa mesma posição, talvez o maior ídolo da história do Fluminense, que era o Castilho. Contudo, o Veludo, ele tem uma característica que ele era tão bom, ele era um goleiro tão acima da média, que eu imagino, que fazia com que o Castilho fosse cada vez melhor, porque tinha ao lado dele um grande goleiro, e ao mesmo tempo, ele, Veludo, tinha que sempre estar revezando com o Castilho para jogar. O Veludo era um grande goleiro que veio dos jogos dos clubes amadores. Muita gente não sabe, mas o Veludo, né, ele foi campeão mundial com o Fluminense em 1952 com o Castilho, e o Zezé Moreira, técnico do Fluminense, que foi técnico da seleção brasileira na Copa de 1954. Então o Zezé Moreira, que é o técnico que mais dirigiu o Fluminense na história, ele foi campeão com o Fluminense em 52 mundial e levou a seleção brasileira para a Copa de 1954. Levou o Pinheiro, levou o Castilho como titular e o goleiro reserva era o Veludo. Então, como se fosse hoje, para a próxima Copa, é como se o titular fosse o Fábio e o reserva o Marcos Felipe, levasse os dois goleiros do Fluminense. Olha que loucura. O Didi, campeão mundial com o Fluminense em 1952, né? Campeão também no Campeonato Carioca de 1951. O Didi é um grande maestro, né? O Didi na Copa de 58, a gente sempre lembra do Pelé e tudo, mas né, o Pelé e a Garrincha não eram nem titulares, né? Quando começou a Copa, eles não eram titulares, entraram no decorrer
da competição. E o Didi foi o grande maestro, né? Da Copa do Mundo de 58. Então o Didi ele não foi só importante para o Fluminense, né? Não foi só importante para o Fluminense. O Didi foi importante para o Brasil e para o futebol mundial. Antes daquela era Pelé e Garrincha, acho que era o maior craque do Brasil, né? Assim, ele era conhecido como Mr. Football, né? Porque ele era a elegância em pessoa. Cara, ele trazia para o Fluminense, assim, né? Ele era personagem de forma corriqueira de várias crônicas do Nelson Rodrigues. O primeiro gol do Fluminense jogando no Maracanã foi o Didi que fez. O primeiro gol do Fluminense jogando no Maracanã foi o Didi que fez. Então, assim, são muitas histórias marcantes demais. O Didi é um gênio da bola, é um imortal da bola. O técnico, por exemplo, da máquina tricolor era o Didi, que foi um gênio do futebol, campeão mundial pela seleção, campeão pelo Fluminense, campeão mundial pelo Fluminense em 52. Ele estava no time. Então, Didi, um homem negro retinto, era técnico do Fluminense, era um estrategista, era alguém que pensava o futebol. Considerado por muitos um treinador fantástico, taticamente fantástico, como foi um grande jogador. Inesquecível aquele gol que a gente levou contra a Suécia no Campeonato Mundial de 58, quando a gente levou um gol daquele time ruim da Suécia, ele foi lá dentro da rede, pegou a bola, botou debaixo do braço e andando, não, vamos jogar e vamos ganhar. Pô, visto no labial dele, vamos jogar e vamos ganhar, que esse time deles é muito ruim, nós somos melhores. E ganhamos 5-2. E o Didi era muito refinado. O Didi, eu me lembro bem que ele tinha aquele chute que chamavam de folha seca. O Valdo nasceu muito pobre em São Gonçalo e começou a jogar no time lá de São Gonçalo e foi para o Fluminense de Niterói. Tem um Fluminense para os juvenis. Daquele juvenil do Fluminense de Niterói, ele foi até convocado para uma seleção olímpica que foi jogar na Venezuela, coisa que ninguém sabia. Depois ele foi servir a Marinha como uma questão de sobrevivência, para poder comer. Ele foi servir a Marinha, os fuzileiros navais. E lá na Marinha ele começou a jogar. O Fluminense fazia uns amistosos contra a seleção da Marinha. Aí o Valdo ficou conhecido no final de 53. Em 54 ele já chega no Fluminense e já chegou, treinou, entrou e não saiu mais. O maior artilheiro da história do Fluminense é o Valdo. E ponto final. 319 gols. O cara que honrou a camisa do Fluminense, também foi ídolo no Valência. Um cara amado por todos, campeoníssimo com o Fluminense Futebol Clube, histórias e mais histórias de títulos extremamente importantes e tem seu nome cravado. Chutava das duas pernas, da mesma coisa, batia falta como ninguém, era aquele cara que tinha o cheiro, faro de gol. Por isso ele é o maior artilheiro da história do Fluminense, então ele é um cara fantástico. A quantidade de gols que o Valdo tem com a camisa do Fluminense me faz ter uma lembrança de que acho difícil alguém chegar nos 319 gols do Valdo, né? A gente acabou de passar pelo Fred, que jogou muito tempo, um artilheiro de muitos gols e que mesmo assim ainda falta bastante. Então o Valdo, depois que ele sai do Fluminense para o Valência, ele deixa um vácuo tão grande ali naquele período da história do Fluminense, de tão marcante que ele foi. O Valdo fez gols de todas as formas. Então eu entrevistei vários jornalistas, vários companheiros, historiadores que viram o Valdo jogar e todos eles são unânimes para dizer que faro de gol era Valdo, porque ele fazia gol de todo tipo. Para ele não tinha gol feio, não tinha gol bonito, tinha bola na rede. Escurinho ponta, o famoso ponta, né? O cara que é a função que existiu por muito tempo, morreu por um breve outro momento e agora retorna esse cara de ponta, jogando no Fluminense 490 jogos, então
quase 500 jogos com a camisa do clube também, um cara que de muita categoria, falava que batia na bola, cruzava como poucos, né? Eu acho que o que mais sempre falaram do Escurinho, uma das grandes características do Escurinho fosse esse cruzamento que ele tinha, uma marca registrada dele, um grande jogador também. Fantástico, ele, muito bom, Escurinho, tricolor, doente, a família dele tricolor, doente, e ele pediu para o aniversário de 80 anos dele fosse comemorado, pedido dele o presente, fosse comemorado lá na sede social do Fluminense, e foi. Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Falar do Altair, lateral esquerdo, como diz o meu pai, o maior marcador do Garrincha de todos os tempos, né? Meu pai costuma dizer, o Altair, um dos maiores marcadores lateral esquerdo do Fluminense, que top 10 do Fluminense em números de jogos executados pelo clube, né? Altair, o magro, né? O rei do carrinho. Todo mundo falava que ninguém dava um carrinho na bola sem falta como dava o Altair. Ele lateral esquerdo e depois quarto zagueiro. Altair foi meu treinador no Sub-20. Ele era auxiliar do Lula, português do Fluminense, e depois virou o treinador. Grande cabeça, viu o jogo como ninguém. Altair, o Fiapo, jogador com mais de 500 jogos com a camisa do Fluminense. É um lateral que esbanjava categoria, esbanjava técnica, era um cara, um jogador que para a posição era fora de série. Jogou no Fluminense naquele período da década de 50, tinha como principal amigo dentro de campo Jair Marinho, mas fora dele o Jair Marinho também fazia parte desse time. Eu acho que a relação deles também durou por toda uma vida. A gente acabou perdendo o Altair faz pouco tempo, faz alguns anos. Altair hoje dá nome a um campo no nosso CT. Então essa é uma homenagem muito justa a um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro e um dos maiores laterais da história do Fluminense, né? Então, o que eu posso falar deles talvez, a gente fala muito de duplas no Fluminense, a gente fala muito de Washington e Assis, é uma dupla que marcou a nossa vida, marcou a nossa história, mas se a gente volta um pouco, essa dupla Altair e Jair Marinho também foi uma dupla que teve muita relação, tiveram muito carinho um pelo outro. E isso é algo que a gente tem que sempre lembrar e sempre trazendo as três cores como as suas marcas, tanto dentro de campo quanto fora deles até o fim da vida. O Jair Marinho, paizão, eu fiquei amigo dele depois da entrevista e ia assistir ele jogar pelado no Gragoatá, ele já com quase 80 anos, e cuidava do Altair, porque o Altair estava doente, o Altair estava com Alzheimer, ele cuidava do Altair como se fosse um filho. O Altair teve no Jair Marinho não só um irmão, um companheiro, mas um pai. A família do Jair Marinho também. Então o Jair Marinho, ficava, já com aquela idade dele, ficava no canto. Jair, mas você não é um bom lateral direito que chegava na frente? Ele, não, agora eu sou quero. Por que quero? É o passarinho que fica beliscando a grama só no cantinho do campo. Ele não corre. Então, o Jair Marinho adorava o Fluminense. Muito bom, Jair Marinho, um campeão do mundo, cara. Jair Marinho era campeão do mundo em 62, pô. Pinheiro, campista, nosso grande Castilho Píndaro Pinheiro, zagueiro central, considerado o maior batedor de pênalti, né? Que batia de bico, não perdia nenhum pênalti. O Pinheiro é considerado pelos jogadores da década de 60, 70 e 80 o melhor técnico do Brasil. O Pinheiro é considerado o melhor professor, o melhor técnico. Ele foi um grande jogador do Fluminense, um grande jogador da seleção brasileira, da seleção de 54, e depois ninguém trabalhou melhor na base do Fluminense do que Pinheiro. Pinheiro é o rei da base do Fluminense. Eu acho que se Xerém mudasse de nome, teria que se chamar alguma coisa de Pinheiro,
porque ele merece toda a homenagem do Fluminense. Todos os jogadores que trabalharam com o Pinheiro do Fluminense, e são centenas de jogadores, tem nele como pai. Ele forjava não apenas o jogador, mas o homem, o caráter das pessoas. Eu considero assim, o Pinheiro um dos melhores treinadores com quem eu já trabalhei. Ele era uma pessoa assim que tinha uma experiência muito grande. Ele nasceu para ser treinador. Pinheiro, eu acho que é um dos grandes ídolos do Fluminense, né? Um dos maiores zagueiros que o Fluminense teve a vida inteira. Jogou o Mundial de 54, né? Ele foi jogador de 54 na Copa do Mundo. E ele foi, assim, vamos dizer, eu acho que um dos maiores treinadores, um dos treinadores que mais revelou os jogadores na base. Então o Pinheiro, para mim, eu posso dizer que, mesmo naquele tempo, ele já estava um pouco à frente. Ele era um treinador que fazia treino tático. Pinheiro é o Fluminense para mim, assim. Pinheiro, ele é o símbolo de caráter, de amor ao Fluminense, um símbolo de uma vida dedicada ao clube. É um cara que desde as categorias de base, estreando no profissional com 17 anos de idade, jogou e conquistou títulos no clube, foi treinador do Fluminense. A quantidade de jogadores que passam pelas mãos do Pinheiro e você, depois dele encerrar a carreira, ser treinador e conseguir manter esse vínculo, passando para os próximos atletas, não somente a técnica do grande defensor que ele foi, formando o trio de ferro, né, o Castilho, Píndaro e Pinheiro, mas também a relação de amor pelo Fluminense. Pinheiro é o segundo jogador que mais jogou com a camisa do Fluminense na história, mais de 600 jogos, né? E carregou o Fluminense durante sua vida toda. E o Pinheiro, ele a vida toda mesmo, porque o Pinheiro foi velado no Salão Nobre do Fluminense, né? O primeiro jogador da era profissional a ser velado no Fluminense, a ser velado na sede do clube. Então, falar de Pinheiro é falar de Fluminense mais do que qualquer coisa. Para alguém que está relacionado ao futebol, você fala de Pinheiro, você lembra de Fluminense, não lembra da árvore. Falar do Fluminense de 1970 e a relação do Fluminense de 1970 com o negro, né? Como o negro campeão representando o Fluminense é especial demais, né? Meu nome é Denilson, graças à homenagem ao Rei Zulu. É um jogador do Fluminense, né, histórico. Foi campeão, foi praticamente, nasceu aqui no Fluminense, era um líder nato. A pessoa com a sua altivez, com a sua presença, ele falava, você respeitava. E eu posso falar porque eu era garoto e consegui conviver com eles. Ele já tinha ido à Copa do Mundo de 66. E eu fui ver que o meu nome era em homenagem ao Denilson. E é uma coincidência, uma homenagem, uma satisfação muito grande saber que o meu nome é igual ao dele, eu sou negro igual a ele. O Procópio Cardoso, que foi um zagueiro nosso, um grande campeão, fala, olha, igual o Denilson eu nunca vi jogar. E se teve uma figura negra no Fluminense também, que foi meu ídolo, foi Cafuringa. Eu tinha um tio que só me chamava flamenguista e dizia assim, Furinga, Furinga, porque era a alegria do futebol, jogava na direita, Cafuringa já driblava, já ia para a linha de fundo, cruzava, aquilo era muito bom. Cafuringa era uma pessoa muito engraçada, um bom vivan, uma pessoa do bem. Eu fiquei concentrado com ele algumas vezes e ele tentava nos auxiliar para que nós pudéssemos seguir o caminho correto. Era um cara que irritava e alegrava a torcida, né, cara? Ele era capaz de, sei lá, fazer jogadas geniais. Uma vez no jogo Fluminense Bayern de Munique, ele acabou com o jogo. Aí o Beckenbauer, né, capitão do Bayern, chega pra galera e fala assim, por que esse cara não joga na seleção brasileira? Esse cara tem que se jogar na seleção brasileira. Aí quando chegaram para ele e falaram que o Cafuringa não era titular nem do Fluminense, ele não acreditou. Além disso, um jogador muito veloz, muito insinuoso, muito
individualista, um jogador que fazia a diferença pelo seu lado e era uma alegria jogando futebol porque fazia o que o torcedor gostava. Ó, dele dar aquele drible, driblava a linha de fundo, cruzava quem vinha de trás. O Marco Antônio, outro jogador marcante daquela década de 70 do Fluminense, campeão do mundo pela seleção brasileira, um dos campeões do mundo que jogavam no Fluminense, né, que foram campeões pela seleção e atuavam pelo Fluminense, atuaram com a camisa do Fluminense. Também um grande jogador. Marco Antônio é uma história diferente. Ele veio lá do Santos, ele veio e com 19 anos o Marco Antônio foi o mais jovem campeoníssimo do Brasil. Ninguém foi com a idade do Marco Antônio tão campeão como ele foi. Campeão carioca, campeão brasileiro em 1970, campeão do mundo pela seleção brasileira. Isso também era uma marca muito importante, além de ser um cracaço de bola também. Tecnicamente, um jogador acima da média de qualquer outro da posição. O maior lateral esquerdo que eu vi jogar no Fluminense. Porque ele atacava, ele defendia muito bem. Jogadores mais elegantes, né, que eu vi dentro do campo, né, uma figura, um ícone, né, da história do Fluminense. Claro, o Marco jogou em outros clubes, mas eu tenho certeza que a identificação maior do Marco é com o Fluminense. Né? Eu curtia muito ver o Marco jogar com aquela elegância, um campeão, um tricampeão, quer dizer, então num período grandioso da história também do Fluminense. Primeiro é uma pessoa ímpar, um cidadão do bem. Quem não gostar do Marco Antônio não gosta de ninguém. E uma pessoa que nos auxiliou muito, nos explicando também qual era o melhor caminho a percorrer. Marco Antônio era maravilhoso, até hoje nós temos uma amizade que não tem nem comentários de como eu posso agradecer ao Marco o incentivo, que ele já estava jogando no primeiro time e não me deixava só todo momento, me incentivando, falando as coisas que eu deveria fazer, porque ele tinha passado por esse momento também, aquela etapa de princípio, chegar aqui, como veio de Santos, né? Chegar aqui, assumir aquela responsabilidade tão jovem de ser um jogador do Fluminense. Fluminense é Fluminense, né? Então, entende? É uma responsabilidade muito grande. Carlos Alberto Torres é o maior capitão de todos os tempos do futebol mundial. E eu provo isso pra você. Sabe por quê que ele é o maior capitão de todos os tempos do futebol mundial? Porque ele é simplesmente o capitão da maior seleção de uma nação que existiu futebolística, que é a seleção de 1970. Quem comandava o Pelé, o Rivelino, o Jairzinho, o Tostão, Clodoaldo, o Félix, Marco Antônio, ora Marco Antônio, ora Everaldo, Brito, era Piazza, né? Era simplesmente o Carlos Alberto Torres. Né? Ele era o comandante, é onde o Pelé olhava, era a referência. O Capita, né, da década de 70, Capita, campeão do mundo da seleção também, em 70, também fez uma carreira no Fluminense, desde muito jovem também no clube. O Carlos Alberto Torres, para muitos, o maior lateral de todos os tempos, né? Uma discussão que se faz presente, e a gente vê o Carlos Alberto Torres também com uma relação muito próxima com o clube, também muito próxima, deixando filhos. O filho dele, inclusive, jogou no Fluminense, depois já acabou fazendo parte da diretoria. Então, quando você deixa um legado em que a sua família acaba fazendo parte também do clube de alguma forma, isso mostra o tamanho que ele teve, né? O meu pai, ele era uma pessoa assim, que tinha uma personalidade forte. Isso é a marca principal dele, ele tinha uma personalidade forte. E você vê que ele era assim, na década de 70, se você pega uma foto, é Black Power. Meu pai era um Black Power, né? E ele tinha essa coisa marcante. E eu acho que é importante falar sobre o meu pai, porque
Ele foi um jogador negro que começou a carreira no Fluminense, na base do Fluminense, que era considerado um clube elitista. Então, acho que isso derruba um pouco também essa imagem que colocaram no Fluminense em algum momento, porque ele é cria do Fluminense. Então, assim, ele tinha essa liderança sobre os jogadores. Eu chamava ele de capitão, né? Ele foi um lateral direito da ala, né, que eu era, né? Então ele conhecia muito a posição, tanto que ele foi campeão mundial em 70, né? Fez aquele gol belíssimo, né? Então eu me inspirei muito também nele, que ele me dava algumas dicas. Foi para mim super importante dentro da minha carreira de profissional, tanto que eu, quando voltei para o Fluminense em 84, 85, ele foi quem me convenceu, que ele estava de técnico, né? Não tem como falar de Fluminense, de qualquer seleção que você fale do clube, sem falar do Pintinho, né? Um jogador de extrema classe, muito técnico, dominava o meio-campo como poucos, um exímio, vamos pensar aqui um camisa 8, né? Que é o que hoje, que é aquele craque que domina essa meiuca aqui, né, que a gente tá. Então acho que para muitos, para você selecionar um time do Fluminense sem falar de Pintinho é difícil. Um jogador super técnico, super inteligente, habilidoso e fora de campo um gentleman, um cara que me ajudou muito. Carlos Alberto Pintinho, da máquina de 1975, bicampeão carioca 75, 76. Pintinho é um bailarino, né? Pintinho é um artista da bola. Aquele cara que, porra, se um grande pintor projetasse uma tela sobre futebol, teria que colocar o estilo do Pintinho. Tem encantamento de saber jogar futebol, Carlos Alberto Pintinho. E esses caras faziam com que a alegria, quando o cara dava passava uma bola debaixo da perna, você já ficava louco e começava a cantar. Pintinho é considerado o maior jogador estrangeiro da história do Sevilha. Eu agora, há 2 meses atrás, eu fui assistir Real Madrid e Sevilha, no campo de Sevilha. Ele me levou. O Carlinho, o filho dele, cedeu a cadeira, tem uma cadeira perpétua lá, cedeu para eu ir. Eu fiquei 1 hora para poder conseguir entrar no campo com o Pintinho, até eu dei autógrafo. Era muita gente, era uma fila enorme querendo tirar foto com o Pintinho, as pessoas já idosas da nossa idade, meu neto, tira uma foto com meu neto, esse é o Pintinho, que foi o maior jogador do Sevilha. O Caju, ele também fazia parte desse time, né? Também fez parte desse time e ele conseguiu, acho que com os posicionamentos dele, com a forma de se expressar, a forma de se colocar, tanto na época quanto perpassando o tempo, demonstrar ainda mais a importância que ele teve dentro do campo e fora dele. E falar do Paulo, Paulo foi meu maestro, né? Paulo foi uma pessoa muito importante na minha vida, entende? Eu sou muito agradecido a tudo que nós vivemos. Até hoje eu tenho muita coisa dele. Excelente jogador, sempre com aquele sorriso dele. E bola pro Paulo César era brincadeira. Perna esquerda, perna direita, não tinha problema. O maior jogador que eu vi na minha vida, não tem Pelé, não tem Rivelino, pra mim foi Paulo César Caju. Era a classe. Marrento, sempre foi, mas uma classe. O jogo para ele era uma coisa simples, né? Fazer o simples na nossa posição é muito difícil. Eu acho que ele não tinha cansaço. Ele era um artista, bem diferente, né? Do que eu vi na minha vida. Ele tinha prazer no ato de jogar,
e não tinha. Eu acho que ele estava em outro patamar. Primeiro, uma pessoa super inteligente, um profissional diferenciado em termos de nível intelectual, em nível cultural. Sabia o que queria e tocava na ferida. Não era submisso, não aceitava autoritarismo, não aceitava que fosse tratado de forma diferente das outras pessoas. E dentro de campo, um outro craque, um jogador que eu tenho como ídolo. Teve 2 jogadores negros também no Fluminense que me foram encantadores. Um é meu amigo particular, Paulo César Caju. O maior jogador, eu seria o maior jogador do mundo. Lewandowski, não dá nem pro chinelo. Além da lembrança do futebol que a gente pode pensar, né, o Caju ele me ensinou muito, nos ensina muito sobre se posicionar, sobre o movimento negro, sobre as lutas, sobre a resistência, sobre o cabelo, né, sobre como que esse movimento black, né, como que ele se colocou durante o tempo, né? Eu acho que isso é a marca do Caju, fora dentro de campo, né, que era um jogadoraço. O Paulo César era contestador, ele já queria uma integração maior, mas ele sabia o valor que ele tinha, né? Embora tenha chegado da França para ser chamado de Monsieur, que aqui no Brasil jamais. Tem saudade dele também, o Duílio está com saudade dessa turma, tem saudade de Paulo César daquela época e épocas futuras. Quando a gente fala do Aldo, a gente sempre lembra desse cruzamento de 1984, né? A ultrapassagem que ele fez ali e o cruzamento na cabeça do Assis, né? Cabeça do Assis cabeceia, goleiro do Flamengo, Fidjol, né? Ele fica paralisado, estátua, né? O Assis que brincou de estátua, né? O Assis dá aquela cabeçada no contrapé, o Maracanã explode, o Assis sai aquela comemoração icônica dele, todo mundo correndo. Era um lateral, cara, um lateral muito moderno. Para aquela época que jogava, ele era um lateral que apoiava e defendia com muita qualidade. Era um jogador muito versátil, um jogador habilidoso, um jogador que o Fluminense, o time, quando o Fluminense jogava, o time do Fluminense era muito forte, mas tinha um lado direito ali com o Aldo que era realmente extraordinário. O que eu posso falar é que foi um grande profissional, uma grande pessoa, que ele, juntamente com os mais velhos ali, porque eu subindo de categoria de juniores com 18 anos, é muito difícil, então ele, o Assis, o Washington, o próprio Romerito, foram os caras que me acolheram, o Ricardo Gomes também, os caras que me abraçaram, me acolheram. Então, para você chegar no profissional, você precisa de ter um apoio dessas grandes estrelas, né? Esses grandes astros que representam aí o Fluminense, aí, representaram com grande fervor. Porque o Aldo era um jogador fantástico, ele tinha um balanço assim entre marcar bem e saber apoiar, tinha um bom timing para fazer ultrapassagens, tanto que o gol no bicampeonato ali de Carioca em 84 foi um cruzamento que ele deu perfeito na cabeça do Assis, uma ultrapassagem também muito bem feita. O Fluminense tem certas coisas, né? Por exemplo, Pelé. Pelé, para poder ter um filho jogador de futebol, o filho tinha que ser melhor do que ele, porque senão o filho era ruim de bola.
E a gente tem no Fluminense um caso muito parecido, que apareceu um zagueiro no Fluminense, uma bola enorme, um zagueiro cracaço de bola, mas estava sempre alguém que o pai, mas não é o pai era melhor. Pô, não tinha que se questionar se o pai era melhor ou não. Alexandre Torres era bom demais, era um zagueiro maravilhoso, pô, jogava muita bola. Se não fosse filho do Carlos Alberto Torres, o maior lateral direito, não só do Fluminense, mas do mundo, o Alexandre Torres teria sido um craque inesquecível, mas ele paga o preço de ter sido filho do Carlos Alberto Torres. E fora disso, é um ser humano fantástico, cara muito legal e um tricolor, ó, doente. A minha chegada aos profissionais do Fluminense foi eu substituí o Aldo, porque o Aldo teve uma contusão, uma fratura na perna. Eu era zagueiro, mas aí foi a Copa São Paulo, foi um teste. Falou, você vai jogar lá na lateral, se você for bem, você vai assumir o lugar do Aldo. Eu não queria jogar em lateral de jeito nenhum por causa do meu pai, não queria fugir ao máximo dessa comparação, mas foi uma oportunidade, eu peguei, nós fomos campeões da Taça São Paulo, eu fui artilheiro do time, tive um bom desempenho lá e depois subi para profissionais substituindo o Aldo. O Aldo, agora, é lógico que eu não consegui substituir a altura. Foi muito impactante um jogo Fluminense-Bahia aqui no Maracanã, onde Roger e Marcão se encontraram como os únicos treinadores negros do futebol brasileiro da Série A naquele momento. A gente forma jogadores e isso foi um rompimento também de tempo, o futebol rompeu também esse lado, mas não pode parar nos jogadores, não pode parar dentro das 4 linhas, elas têm que sair das 4 linhas, elas têm que ir para fora. E a gente pensar no Marcão, o Marcão como atleta do Fluminense, foi o cara que me deu uma das maiores alegrias, que foi o primeiro título que eu comemorei no gramado, que eu comemorei nas ruas mesmo, né? Que eu comemorei no Maracanã, não no Maracanã, mas que eu pude sair, porque eu tinha 10 anos de idade em 2005, quando o Fluminense foi campeão carioca, e o Marcão levantou a taça. Então, o primeiro título que eu tenho na minha vida, com a cabeça de, cara, eu sou fluminense, eu comemorei aquele título, eu saí na rua gritando é campeão pelas minhas próprias pernas e não meu pai me levando no colo dizendo é campeão, Gabriel, não. O Gabriel ali com 10 anos viu todos aqueles jogos, sofreu, comemorou o 4-1 na final da Taça Rio, sofreu do primeiro jogo da final do Carioca, comemorou muito aquele título com o gol do Antônio Carlos e quando acaba isso tudo, é a primeira taça que eu lembro de um jogador do Fluminense levantar como título e foi o Marcão. E aí, se eu pensar, jogar isso para 2 anos à frente, eu vou pensar que o único título que eu vi foi o Carioca. E 2 anos à frente, em 2007, eu vejo esse meu amor do Fluminense aumentar, eu vejo esse vínculo e a minha capacidade cognitiva como uma criança, adolescente, aumentar, conhecimento de jogo aumentar, e ter a plena noção de que eu estava numa final de Copa do Brasil, vendo o Fluminense ganhar o primeiro título. E o gol foi feito por um atleta negro chamado Roger Machado. Um predestinado que não era titular daquele time, entra naquela final, né, e faz aquele gol. Então veja, em 2 anos, em 3 anos ali, o Gabriel de 10 anos de idade e o Gabriel de 13 anos de idade viram e comemoraram seus 2 primeiros títulos do Fluminense. E esses 2 primeiros títulos que ele, como Gabriel, pôde comemorar, o capitão do time era o Marcão, um atleta negro, e o cara que fez o gol, o primeiro gol, fala qual foi o gol do título que marca a sua vida? É aquele gol do Roger, porque é um título de Copa do Brasil, é um título nacional, é um título que no dia seguinte era um feriado nacional e a Laranjeiras estava lotada para comemorar um título, né, de um título nacional que não vinha desde 84. Então, falar também dessa relação que eu tenho com esses 2 atletas, eu acho que é importante. Além, é claro, de falar tecnicamente o quanto eles eram muito bons.
Marcão com a sua raça, seu vigor, um volante cão de guarda, mas que ao mesmo tempo tinha classe o bastante para fazer um gol de bicicleta no Maracanã em cima de um grande rival. Roger Machado, um defensor no mais alto nível da palavra, porque começa como lateral esquerdo no Sul, ganha tudo que tinha que ganhar, quando chega no Fluminense já chega um jogador adaptado, um jogador que já se mostrava um técnico tão bom quanto ele é. E encerra sua carreira ali como já um zagueiro, né? Mas que tem o seu nome cravado na história do Fluminense e na minha também. Marcão... Quem não gosta do Marcão, bom sujeito não é. Porque é impossível você não gostar do Marcão. Marcão é um lorde, meu Deus do céu, é um cara, porra, que ama o Fluminense. O Marcão tem uma história linda com o Fluminense, em torno de 400 jogos pelo Fluminense. E multicampeão, campeão com o Fluminense em 2002, né? Foi campeão com o Fluminense em 2002, no Campeonato Carioca de 2002, no ano do centenário. Né? O Marcão fez gol também no primeiro jogo da final com o Americano, em 2002. E em 2005 também, né? A marca do Marcão era a luta, a garra, a entrega, a disposição. E as pessoas acham que, principalmente os outros clubes, que um cara desse não pode ser ídolo. Quem falou? Onde é que tá escrito? Onde é que tá escrito que o Marcão não pode ser meu ídolo porque ele não dava balão? Porque ele não fazia o que o Ronaldinho fazia? Não tá escrito em lugar nenhum, ele pode ser meu ídolo. Sabe por que ele é meu ídolo? Por conta de tudo isso que eu falei aqui agora. E por conta de uma situação muito particular que aconteceu comigo no Maracanã, eu e meu irmão no Maracanã, como sempre, final da década de 90 ou início dos anos 2000, por ali. Fluminense, a gente estava no, segundo andar ali, terceiro, pavimento, e aí o ônibus do Fluminense chega ali embaixo, dá aquela ancorada ali, né? E aí os jogadores começam a desembarcar. E a gente gritava o nome de todos os jogadores. Fulano, fulano. Ninguém olhava, ninguém olhou. Talvez ali pela distância, talvez ali pela concentração, fonezinho de ouvido. O único que era capitão à época, que olhou para cima e mandou um salve, Marcão. Então isso me marcou muito. É uma coisa pequena, beleza, uma coisa pequena, mas é uma coisa que me marcou muito e que eu falo isso até hoje e que eu considero sim o Marcão um ídolo meu, um ídolo que eu tenho no Fluminense e que é um cara negro. E que hoje é um treinador de futebol. Eu falo com a minha esposa, né, com a minha família, com meus filhos, que é um privilégio muito grande, né, a gente tá aqui realmente representando esse clube, que a gente tem um amor absurdo. E você ter as pessoas que realmente tem ali, tô com o Marcão, poxa, tô pertinho do Marcão. Muita gente não tem essa possibilidade de estar perto, de tirar uma foto com um jogador. Às vezes a pessoa quer o Luiz, quer o Fred e tudo, mas tá o Marcão, eu vou dar um jeito da pessoa ficar feliz, entendeu? De alguma forma, não, vem aqui, vamos tirar uma foto, vamos falar um oi, vamos falar do Fred, vamos falar do Luiz, entendeu? Então isso pra mim, eu fico muito feliz em fazer isso, saber de alguma forma que eu sei que, eu lembro lá na Laranjeiras que tem pessoas que vinham de muito longe para ver um treino nosso no sábado. E tinha aquela grade lá e a gente não chegou um momento, a gente às vezes nem atendia o pessoal, né? Aí quando a gente descobriu aquilo, não, gente, pelo amor de Deus, a pessoa veio lá de Friburgo, a pessoa, independente do lugar, mas saiu de casa só para ir lá nos ver e tentar tirar uma foto com a gente, não vamos tirar 10 minutos, 10, 15 minutos e ir lá atender isso. Então, além de todos esses títulos, né, que o Marcão teve com o Fluminense, e as passagens que o Marcão teve como técnico também agora foram muito marcantes, o Marcão conseguiu desenvolver um ótimo trabalho, e o torcedor do Fluminense é apaixonado pelo Marcão. A gente vê o sorriso do Marcão, se você não ri com o sorriso do Marcão, você não ri pra nada, tu já morreu por dentro. A felicidade, ela não mora em você. Se você não olhar o sorriso do Marcão e começar a rir e ficar feliz de imediato, acabou. Marcão é Fluminense demais. Desde lá do início, para mim não separou o Marcão jogador, o Marcão treinador. Acho que o Fluminense é um só, sabe? Eu peguei aquela coisa do jogador, serviu de aprendizado
para me moldar para hoje, você hoje como um treinador, né, você tá dentro do clube. Muitos técnicos famosos aí, Bernardinho, Hélio Griner, Ricardo Tabachi, eles beberam na fonte do Bené, até como eu hoje sou técnico da Seleção Brasileira Sub-18, dirigi todas as categorias do Fluminense, a gente bebeu muito na fonte do Bené para se inspirar como treinador. O Bené era um cara que ele, assim, talvez de formação, de conhecimento, de ter estudado, o Bené ele era analfabeto, mas o Bené ele tinha um conhecimento de vida, de pessoas, e de voleibol, assim, que é uma coisa absurda. Conviver com o Bené era um aprendizado diário. O Bené, além de tudo, era um educador, um formador, não só de atletas. E o Bené, com certeza, foi uma das pessoas, assim, que me inspirou a querer ser um treinador de voleibol. E acho, até há 40 anos atrás, que você sabe que os negros não eram tão aceitos assim na sociedade. Vou te falar que do caramba o Fluminense ter dado essa oportunidade ao Bené e o Bené poder ser o porta-voz de todos nós aí em relação a isso. Eu chegava cedo nas Laranjeiras, e até por conta do trânsito, aí eu ia lá para cima, no Salão Nobre, naquele espaço ali fora, para ficar olhando ali a imagem. Aí eu via aqueles letreiros todos ali, né, de campeões, a gente olhava lá para cima, o Cristo Redentor, isso dava uma paz, e eu sempre gostei de estar ali, Laranjeiras. Eu acho que me senti, desde o primeiro dia, me senti em casa, e hoje aqui todo mundo que chega, a gente passa o que é o Fluminense, a grandeza do Fluminense, o que a gente representa, né? O que a gente passa para o nosso torcedor, isso é de grande importância. Então a gente fica muito feliz por viver tudo isso. O Fluminense, para mim, desde quando eu era no rádio, quando eu estava no Amapá, nós não tinha TV, entendeu? Então meu pai era do outro time do Flamengo e eu nunca acompanhei meu pai, eu era Fluminense. Eu assisti aquele gol aquele Lula, aquele gol contra o Birajara, que fez o gol do Botafogo, entendeu? Então, desde aquele jogo, eu tive aquela emoção pelo Fluminense. Então, até hoje, olha, 1984, eu sou sócio da Hang Flu. Que eles me deram, a torcida, com carinho. Eu gravei isso aqui, eu guardei, olha. Até hoje eu ando com isso. Então, para mim, para você ver que eu sou tricolor. Olha aqui que está escrito. Você, onde estiver, ainda tem aqui, ó. Então isso que é emocionante, eu guardo isso. Senão eu já tinha jogado fora, mas eu falo ao pessoal da Hang Flu que eu sou o sócio mais velho que tem, entendeu? E eu fico muito satisfeito de ser fluminense, eu tenho essa carteira. O Fluminense, na realidade, é como se fosse minha segunda casa, como todo mundo fala. O Fluminense foi o que me acolheu quando eu cheguei aqui com 14 para 15 anos. E eu fui dessa turma de Xerém, nós começamos em Xerém, e foi isso em 1984. Então o Fluminense representa muito, me deu essa oportunidade de vestir essa camisa e representar esse clube que é tão grande. O Fluminense me deu a oportunidade de formar como pessoa, né? E eu fui criado aqui, entende? E sempre que posso, aqui estou, entende? Então, para mim, foi maravilhoso, né? Ser educado dentro desse clube, né? Que me deu tudo, deu minha vida. Tudo que eu tenho na vida, mais uma vez eu vou dizer, eu agradeço ao Fluminense. Eu agradeço ao Fluminense porque nele eu fiz 2 Copas do Mundo, nele eu fui reconhecido no mundo. Eu, particularmente, eu consigo ver quão importante é a gente valorizar essas figuras, né? Esses jogadores que fizeram história com a camisa do Fluminense, que estão aí, né,
no clube, nas nossas histórias, nas nossas camisas. Eu acho que a gente tem muito que valorizar essas pessoas por isso, né? Porque a gente precisa pegar nossas histórias pelas nossas próprias mãos e contá-la. Eu acho que hoje esse resgate, né, de lembrar esses nomes, lembrar essas pessoas, é importante porque tem esse caráter político quase, né? De não deixar que essas pessoas sejam de novo invisibilizadas por uma história que contaram ao longo dos anos, né? Que o Fluminense só tem um perfil de pessoa em campo ou nas arquibancadas, né? Então é isso, assim. Para mim, eu acho que a gente não pode deixar que esses ídolos eles se percam pelo caminho porque outras pessoas estão contando a história do Fluminense, sabe? Eu acho que a gente tem que contar a história do Fluminense e lembrar que essas pessoas existem. Sou o tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Vence o Fluminense com o sangue do encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar de emoção, o tricampeão. O que é que eu sou? Sou tricolor de coração, pequenininho, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve, salve! Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança, o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense usando a fidalguia, branco é paz e harmonia, brilha com o sol da manhã, qual luz refletor, salve o tricolor. Brilha com o sol da manhã, qual luz refletor, salve o tricolor.